Você vai ouvir agora a meditação do dia. 31 dias de oração pelas famílias. Minha família, minha identidade. 10º dia, a identidade bíblica do adolescente. Mas o Senhor estava com José, ele tornou-se próspero. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro. Gênesis capítulo 39, versículos 2 e 21. Nossa identidade não é definida por aquilo que pensamos ou sentimos ser, mas por quem nos criou. Deus planejou nossa vida com uma fase denominada adolescência, situada entre a infância e a vida adulta. Essa fase intermediária não tem boa fama e é comumente chamada de turbulenta ou problemática. Poucos de nós têm paciência para acompanhar de perto os adolescentes em nosso convívio. Por vezes, até mesmo desprezamos a alma representada por aquele adolescente confuso ou distante, muito animado em um instante e aborrecido poucos minutos depois. Contudo, a Bíblia nos revela outra perspectiva acerca dessa fase. José era um adolescente sonhador, obediente a seus pais, dotado por Deus de inteligência e sabedoria. Ele foi levado a um país estranho e, mesmo distante das injustiças, permaneceu fiel ao Senhor. Quanto potencial ele tinha, Deus sabia desse potencial e o valorizava. Gênesis capítulo 37, versículos de 39 a 41. Podemos também nos lembrar de Davi, corajoso e obediente, homem segundo o coração de Deus e que já demonstrava esse temor desde a juventude. Primeiro livro de Samuel, capítulos 16 e 17. Uma resposta submissa e confiante da adolescência Maria, serva do Senhor, proporcionou-nos o maior presente que a humanidade já recebeu: Jesus Cristo. O Deus Emanuel esteve conosco em carne, assistido pelos braços amorosos e dispostos de uma jovem mulher. Alguns estudos também afirmam que provavelmente os 70 discípulos que Jesus enviou, Evangelho segundo Lucas capítulo 10, eram adolescentes. Certa vez, Dave Earley declarou que o comportamento dos discípulos, como é detalhado nos evangelhos, combinam bem com as características da adolescência. Devemos considerar essa fase da vida com a importância e a responsabilidade que as Escrituras nos apresentam, e não como a sociedade moderna a tem taxado. Infelizmente, é exatamente nessa fase de muitas mudanças e de grandes dúvidas que muitos pais se afastam sob a justificativa que o mundo tem incentivado de respeitar a individualidade dos filhos. No entanto, precisamos ser intencionais em reconhecer que, biblicamente falando, é nessa fase que Deus chamou rapazes e moças para grandes responsabilidades. É sim, responsabilidade dos pais oferecer uma liberdade vigiada para nossos adolescentes, porém sem permitir que a identidade deles seja determinada pelo mundo. Precisamos considerar que, da mesma forma que Deus viu muitos potenciais de vida em pessoas nessa fase, o diabo também tenta de todas as formas afastar os adolescentes do Criador. Que tenhamos a mente renovada em relação aos nossos adolescentes. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Enxergando-os como Deus o faz e não como o mundo os tem categorizado. Nossa identidade vem de Deus. Não andamos pelo que vemos, mas por fé. Caminhe por fé e em novidade de vida junto com seus adolescentes. Segunda carta aos Coríntios, versículo 5, versículo 7. Aplicação prática. Como tem sido seu investimento na vida espiritual de seus adolescentes? O que falta para que você caminhe pela fé lado a lado com eles? Edificar nossa família, como é nossa responsabilidade, exige ações intencionais. Não permita que o mundo determine a identidade dos adolescentes ao seu alcance. Seja intencional em investir nessa geração para que ela conheça o Senhor e a sua palavra. Ore. Senhor, abre nossos olhos espirituais para que vejamos a verdadeira identidade de nossos adolescentes, incentivando-os a caminharem contigo. Em nome de Jesus, amém. E agora, crianças em oração. Ser criança é muito bom, mas logo você vai crescer e virar adolescente. Será um tempo que poderá escolher as próprias roupas, poderá ir a alguns lugares sozinho e até tomar algumas decisões que o irão acompanhar pela vida toda. Você conhece algum adolescente? Como ele ou ela é? A adolescência pode ser uma fase muito boa. Nela você terá oportunidades incríveis de servir a Deus, mas é preciso saber escolher entre o certo e o errado, aquilo que os outros dizem e o que a Bíblia diz. Isso também poderá ser difícil na adolescência. Tenha calma, ainda falta um tempinho para você chegar lá. Enquanto isso,
Ore pedindo a Deus que cuide de você quando for adolescente, para que continue a amá-lo ainda mais. Se tiver um irmão ou irmã adolescente, ore também pedindo a Deus por ele ou por ela. Você acabou de ouvir a meditação do dia. 31 dias de oração pelas famílias. Minha família, minha identidade. Se deseja conhecer mais da campanha, acesse agora mesmo nosso site missõesnacionais.org.br/31 dias.